Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Glória a Deus, aqui fechando quarta-feira, hoje já 29 de abril de 2026, na presença do Senhor, a serviço do Deus vivo, a serviço do que Ele me chamou. Se eu recebi um dia uma consagração, uma unção de evangelista, é por isso que eu estou aqui a serviço dele. Foi direção dele, ele está me capacitando para que eu leve a vocês, os quais eu tenho alcance de receber a palavra dele, para que vocês, os que ainda não se tornaram, ou aqueles que já se tornaram filhos, que possam avançar no conhecimento e buscando dentro do conhecimento a graça e a multiforme graça do Senhor em todas as áreas da tua vida, da minha vida, porque é assim que o Senhor faz. Quanto mais legalidade, mais intimidade. E aqui hoje o Senhor nos traz em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, eu vou orar em prol dessa palavra, mas vocês entenderam bem as vírgulas aqui nesse texto? Mas, vírgulas, a todos quantos o receberam, vírgula, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula, a saber, vírgula, aos que creem no seu nome. Irmãos, aqui existe um processo desde já. A quantos o receberam? Receber Cristo Jesus é confessá-lo como único e suficiente Salvador, é se batizar, tornar nova criatura e receber ele desde o Bereshit ao Amém, que é a forma do bem, receber o Filho. Receberam, quantos o receberam, e ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos ensinando, seja através aqui deste devocional, seja nas igrejas bíblicas, ou seja na sua Bíblia que você precisa ler, estudar, pedir a ele direção para você compreender a mensagem, a palavra dele. Então, você vai ser dentre esses quantos o receberam. Aí ele, no caso aqui diz, deu-lhes, ele deu através da verdade, através da legalidade, o poder de serem, no caso você individual, vai te dar o poder de ser filho de Deus. A saber, você precisa saber, que é aos que creem no seu nome. Então, crer no nome de Deus, no nome do Filho, que o Filho é a própria verdade, e você buscar essa intimidade, mudando o software da sua mente, vivendo Romanos 12:2, não acomodando, não conformando com o padrão do mundo, mas transformando a sua mente, transformando pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você simplesmente tenha temor, tenha propriamente o amor da sua forma que você pensa, mas ter o amor de fato é você entregar a este livro que te ensina toda a forma de vida, toda a forma
de você tornar nova criatura. Olha bem essa palavra aqui. Vamos orar, depois eu vou falar dela completa. Amém? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, está aqui o teu servo. Eu lhe peço em nome de Jesus que os meus irmãos, onde chegar esse devocional, que eles possam ter um despertar, uma curiosidade para entender que eles serão filhos de Deus se nesta condição se receber o Filho de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensine e os faça saber se estes estiverem como alvos das almas que o Senhor escreveu o nome no livro da vida desde antes da fundação do tempo. Que os meus irmãos possam impactar uma palavra, com essa palavra, com outras que virão, na certeza que eles vão ser filhos do Senhor quando haver essa transformação em cada um. Ao saber que vai ser filho de Deus os que creem no seu nome, os que viverem a verdade da tua palavra, os que viverem o caminho que é o Filho Jesus que está à tua destra. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor me ajude nesta compreensão, avançando nas profundezas do mistério da tua palavra, e os meus irmãos possam ter o impacto, o confronto, possam receber alguns a semente, outros leite espiritual, outros alimentos sólidos e outros que o Senhor revele em mim algo para que eles possam agregar na sua maturidade espiritual. Que assim seja, em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus. Então, é isso. O que a palavra aqui nos traz como visão, e para mim aqui, como trazer o melhor dessa palavra a vocês, vai dizer que assim, o capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava no Bereshit com Deus, assim como estava lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou. Então aqui está afirmando que o Filho estava com ele, e o Filho, aqui no princípio, era o verbo. Verbo, aqui no caso, é logos no hebraico, que é palavra. Então, o próprio Filho é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque o Filho é Deus igualmente com o Pai, no trino, e assim como o Espírito Santo é a terceira pessoa deste trino. Então, e aí vai seguindo aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui faz referência direta à criação de Gênesis 1. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, assim como foi falado anteontem, vós sois a luz do mundo. Mas como está em João 8,12, afirma que vós sois através de quem é a luz. Jesus é a luz. Mas se você o recebe após o batismo, então você tem Jesus, que é esta luz. Então, é isso que por isso que vai dizer aqui a partir do 11, já veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso aqui quer dizer que ele veio para os judeus ali, porque ele nasceu como judeu, mas assim como tem, inclusive, aquela frase secular que diz, olha, o santo não faz milagre na sua casa, algo nesse sentido. Isso aí é um fato.
porque Jesus, muitos judeus não o receberam, porque foram eles mesmos quem o assassinou, quem fez tudo aquilo que foi feito com ele, aquele açoite, todas aquelas coisas que eu nem gosto de lembrar. Mas, então é isso que a gente tem que entender, assim como os irmãos dele, os co-irmãos, que é, no caso, Tiago e Judas, que só se decidiram após a morte física dele. Por isso que está lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, na epístola de Judas, que aí tem até esse manuscrito, é escrita deles já decididos, mas foi após a morte de Jesus Cristo. Mas a palavra aqui principal, assim como eu já expliquei, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não receberam do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que quer dizer a partir dos 13? Os quais não nasceram do sangue, ou seja, nós não somos filhos de Deus na nossa genealogia aqui da carne, porque eu sou filho de Jair Nogueira e Diva Maria, mas não da carne. Aqui está dizendo, os quais não nasceram do sangue. Eu sou filho de sangue de Jair Nogueira e Diva Maria, e nem da vontade da carne. Não era a minha vontade, porque a vontade da carne é a gente viver neste mundo de prazeres. Esta é a vontade da carne. Nem da vontade do homem, que essa também não era a minha vontade, mas de Deus, porque era a vontade dele. Ele me alcançou. Ele quis que eu fosse um evangelista dele. Até então, que eu fosse um filho dele, porque assim ele me buscou. Aqui está dizendo que não é da minha vontade, mas de Deus. Mas Deus, ele faz essa vontade em você. Amém? E aqui na sequência vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, o Verbo, o Logos, se fez carne e veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque ele é o caminho, ele é a verdade. E vimos a sua glória. Por isso que ele diz que bendito aqueles que não viram, não ouviram e crerão. Ele disse nos seus evangelhos. Glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse habitar entre nós, além dele ter vindo, hoje ele habita em nós através do batismo do arrependimento. E cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, este que veio entre nós. Então, que ele seja glorificado em nós. Ontem, se eu não me engano, quando a gente falou na primeira epístola de João, capítulo 4, aliás, capítulo 1, no 1 João, primeira carta, capítulo 4, verso 9. Deixa eu ver se diz exatamente assim. Ontem foi assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí eu acho que ele terminou lá na frente. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, esse aperfeiçoamento do amor de Deus em nós traz
a glória dele em nós. Mas a glória sempre será dele e nunca nossa. Vou fazer um paralelo aqui a essa palavra, mas primeiro eu quero trazer a compreensão aqui a mim e a vocês. Olha bem o que o estudo diz. Os seres humanos caídos não são filhos de Deus por natureza. Os caídos, natureza de Adão, caídos por natureza, pela genealogia dos nossos pais. E nós somos dessa natureza de Adão, primeiro Adão. Aí, somente aqueles que possuem a fé redentora, o nosso Redentor vive, o último Adão. Então, o primeiro Adão caiu e a nossa natureza é caída por conta do primeiro Adão. Mas somente aqueles que possuem a fé redentora, nosso Redentor veio, o último Adão, gerada pela ação soberana de Deus e que possui o privilégio de serem filhos de Deus. Então é isso, nós temos que entender exatamente assim, que nós temos o privilégio de ser filhos de Deus, mas tem que sair da primeira natureza, a natureza caída da carne. Por isso temos que nascer de novo na nossa fé redentora, no nosso Cristo Redentor que vive. Trazendo aqui um paralelo, já para ir fechando esse raciocínio, Gálatas 3, no verso 25, olha bem o que diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Daqui a pouco eu falo para vocês o que é aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, é o Cristo em nós que é o segredo de tudo. Porque senão vamos ser da natureza caída do primeiro Adão. Aí a nossa carne vai continuar caída, porque a gente vai ser o padrão deste mundo. Mas o Senhor quer me transformar e quer te transformar. E aqui no verso 23 de Gálatas 3, vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, daqui a pouco eu falo sobre o aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, e seremos destes. Se você não é ainda, presta atenção para você ser, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Este aio, ele é usado lá no antes de Cristo, e ele faz referência como se fosse lá no processo antes de Cristo, que como se o pessoal usava como se fosse um tutor, um professor, que direcionava as crianças desde já a uma segurança, discipliná-los na lei. Então, este aio é um disciplinador, é um tutor disciplinador, como se fosse o professor, como se fosse o temor hoje na minha vida e na tua vida. Por temor, a gente busca disciplina para ser filho de Deus, porque já fecha esse raciocínio dizendo que a Bíblia diz que o Senhor, ele disciplina os filhos, porque os bastardos, ele não está nem aí. Então, se eu e vocês somos filhos de Deus, eu tenho certeza que eu sou, porque eu já entendi isso desde lá de 2007, no processo, 2009 me batizei, tornei nova criatura, me revesti de Cristo Jesus, para que Ele em mim seja essa disciplina direta em temor, que eu não preciso mais da disciplina lá anterior, como existia antes de Cristo, para ser o meu tutor,
que quando criança realmente eu não entendia sobre essa segurança, nem fui disciplinado a ter esse temor a Deus, a ter essa entrega a Deus, mas hoje o próprio Cristo em mim, Ele é o meu aio, Ele é o meu professor, Ele é o meu disciplinador. E é isso que a palavra de Deus nos traz hoje aqui em João 1, no verso 12, que vai dizer para mim e para vocês, e repito, no Evangelho de João, no verso 12. Quem sou eu e vocês? Nós somos dentre esses, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso que eu e vocês precisamos fazer. Ter a posição de receber Cristo para sermos filhos de Deus por intermédio do Filho que está em nós e que precisa estar em nós, aos quais ainda não fez esse processo de novo nascimento. Amém? Espero em Cristo que essa palavra chegue a muitos, que faça esse processo e se torne de fato filho de Deus, porque até então você é filho do primeiro Adão, assim como foi mencionado aqui. Você é natureza caída pelo sangue de Adão, a genealogia de Adão. Você tem que nascer de novo em espírito para ser filho de Deus. Amém? Fique em paz e até amanhã, seguindo aqui neste devocional. Abraços.